Pessoal, então, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma aula sobre reguladores do crescimento vegetal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre definições e importância, né? Então, é a última aula propriamente dita de apresentação sobre reguladores vegetais e depois a gente vai entrar propriamente ditos falando das principais substâncias reguladoras do crescimento, começando, obviamente, com auxinas. Então, vamos para algumas definições, né? Definição de hormônios vegetais. Então, existiu, né, lá atrás, no início da conversa, no início das pesquisas sobre hormônios vegetais, que precisaria existir aí uma definição que abrangesse, né, essa substância reguladora de crescimento, um nome comum, algo comum que todos entendessem na mesma língua do que se tratava, né? Então, por meio de um comitê de estudo, definiu-se que hormônios são reguladores produzidos pelas plantas. Então, isso é importante a gente dizer nesse momento. Hormônio vegetal, fito-hormônio, são reguladores de crescimento produzido pela planta, ponto. Se não é produzido pela planta, não é hormônio. Se é uma substância exógena, sintetizada, feita em laboratório, não é hormônio. É isso que a gente tem que entender aqui nessa definição. Quem são hormônios? São as substâncias naturais, são as substâncias produzidas pelas próprias plantas, ok? Que em baixas concentrações, ppm, parte por milhão, uma quantidade pequena, né? Se comparar com qualquer outras substâncias na planta, regulam processos fisiológicos na planta, ou seja, regulam processos de funcionamento. Então funciona diferente, com mais, com menos. Hormônio vegetal, substância de crescimento, vai regular de uma maneira diferente da outra, para crescer ou para inibir esse crescimento, ou para fazer com que ocorra um outro tipo de resposta fisiológica, como por exemplo, senescência, amadurecimento do fruto e por aí vai. Podendo ainda se mover do local de produção para outras partes das plantas, é importante. Então, outra definição aqui, um hormônio, um fito-hormônio vegetal, ele não é imóvel. Ele pode ser produzido em um local e ser distribuído por outro. É o caso da auxina, que é produzido lá no ápice caulinar e ele vai chegar até a raiz, né? Então, transporte polar, basípeto. Isso vai acontecer com todos os fito-hormônios. Então, eles podem ser produzidos num local e pode ser distribuído em outro. Pode ser utilizado naquele local que produziu, mas pode ser utilizado também naquele outro local onde não produziu, mas ocorreu o transporte até este local. Vamos para algumas definições em ordem cronológica relativamente novas, começando aqui. Kerbal, em 2012, os hormônios vegetais são compostos orgânicos envolvidos no controle do desenvolvimento vegetal. Então, uma abordagem simples. Hormônios vegetais são compostos orgânicos, compostos de carbonos, que de alguma maneira vão envolver o controle do desenvolvimento da planta. Então, desenvolvimento de planta não vai acontecer sem os hormônios vegetais. Então Fagan ele define fito-hormônios vegetais ou hormônios vegetais como compostos orgânicos de ocorrência natural. Vem daquela premissa lá inicial, de ocorrência natural que em baixas concentrações, mais uma vez, causam profundas influências na fisiologia das plantas. Mesmo que em baixas concentrações de ocorrência intrínseca da própria planta vão causar influências grandes. Então vai depender, não importa se tem nutriente, não importa se tem radiação solar, não importa se tem água, mas se não tiver o fito-hormônio, o hormônio, a substância reguladora de maneira correta, num balanço correto, não vai adiantar ter os outros compostos. Não vai ocorrer ali o crescimento natural daquela planta. E aí, um pouco mais novo, né, um dos últimos que a gente tem, o Taze e Murphy, 2017, define os hormônios como mensageiros químicos. Aí a gente entra na parte aqui da mais, vamos dizer assim, né,
mais técnica, porque a gente vai ver que todos esses produtos, todas essas substâncias, elas são formadas dentro de rotas metabólicas, né? Então define os hormônios como mensageiros químicos produzidos em uma célula específica, ou duas células, ou compartilhados entre algumas células, que modulam os processos celulares em outra célula, que pode ser diferente daquela originalmente formadora daquele fito-hormônio, que vão interagir com proteínas, vão se conversar, costumo dizer. Vão conversar com outras proteínas, vão conversar com os chamados mensageiros secundários, que vão funcionar então como receptores. Então eles vão estar esperando aquela mensagem vir daquele mensageiro, que quem que é? O hormônio é o mensageiro. E ele vai vir no seu receptor específico, de cada um dos hormônios tem o seu receptor, sua anteninha ali, que vai receber aquele sinal e vai contar a novidade para os mensageiros secundários ali, que vão encaminhar ali a produção, a inibição, seja lá qual for a finalização daquele sinal ali. De qualquer maneira, vai amplificar aquele sinal para traduzir, né, aquele sinal ali, que muitas vezes isso vai acontecer no núcleo. Bom, principais promotores. A gente vai dividir então os hormônios vegetais. A gente vai dividir eles em promotores e vamos dividir eles em inibidores. Então nós temos entre os hormônios, entre os principais hormônios vegetais, os principais fito-hormônios, não são os únicos. Os principais promotores, auxina, gibberelina e citocinina. Então quando eu falo desse, sobremaneira, eu estou dizendo que esses três fito-hormônios, eles vão ocasionar o crescimento da planta de alguma maneira, cada um na sua área, né, da sua maneira. Eles vão promover o crescimento da planta. E aí, contrapartida, eu vou ter alguns hormônios que eles vão inibir. Então, eles são antagônicos, sobremaneira, mas não exclusivamente. Sobremaneira, eles são, então, antagônicos de auxina, gibberelina e citocinina. Quem são? Etileno e ácido abscísico. Esses são hormônios antagônicos, ou seja, eles inibem a promoção, a realização desse crescimento. Então eles vão contramão da auxina, da gibberelina e da citocinina. O etileno e o ácido abscísico vão inibir, então, o crescimento, na maioria dos casos. Outros hormônios, outros fito-hormônios vegetais, salicilatos, jasmonatos e bracinosteroides. Isso a gente vai conversar também mais para o final da disciplina. No entanto, esses, principalmente salicilatos e jasmonatos, estão relacionados principalmente à defesa do vegetal. Então ele é muito mais sob demanda do que os outros hormônios vegetais. Eles são muito sob demanda. Momento exato onde precisa a produção deles são maior ou menor. Então depois a gente vai ver eles também. São considerados hormônios vegetais também, mas no entanto o estudo deles se realizou mais tardiamente e a gente sabe menos deles do que a gente sabe, obviamente, dos outros 5 fito-hormônios. Isso é uma maneira geral para a gente explicar aqui os hormônios vegetais. Funcionam da seguinte maneira. Primeiro, lá numa célula que eu tenho formada, vai ter um receptor. Dentro da parede celular vai ter um receptor. Nesse receptor, ele é específico. Então isso já foi perguntado em sala de aula. Professor, um receptor ele pode receber auxina, citocinina e gibberelina? Não. Ele vai receber de auxina, vai receber auxina. De citocinina vai receber citocinina. De ácido abscísico vai receber de ácido abscísico. Eles são específicos. Então existe uma especificidade com relação a esses receptores. Mas eles estão sempre em nível de parede celular, esperando então vir o mensageiro primário, que na verdade é o fito-hormônio vegetal. Então, a partir daquele momento que chegou ali, ele entrega aquela informação para o mensageiro secundário. Ele faz ali a tradução daquele sinal para o mensageiro secundário no citoplasma. E aí esse mensageiro secundário, ele leva ali para o núcleo. No núcleo pode acontecer, por exemplo, a recepção desse sinal,
por meio do DNA, e o DNA exigir, então, ali uma resposta, uma ativação daqueles genes ali através, né, do RNA, que vai, então, criar um molde para aquela resposta, né? A gente chama isso de ativação gênica. E aí, então, vai se dar aquela resposta. E essa resposta ela vai ser intrínseca daquele fito-hormônio, a resposta compatível com aquele fito-hormônio vegetal. Mecanismo de ação de um vegetal, então, mais uma vez. A atuação ocorre a nível celular, pode inibir ou promover a síntese de proteínas. Então, pode inibir a formação, deixa de crescer, deixa de ocorrer o que poderia ser natural. Ou pode promover a síntese. Ou seja, o crescimento pode acontecer, pode dar andamento ao que seria natural. De enzima, outra substância, não importa o que for, o fechamento estomático, por exemplo, ele é dado por ativação gênica ali de fito-hormônios vegetais. Depende da concentração desse hormônio vegetal, quanto que ele está ali concentrado. Depende, então, dos aceptores, do reconhecimento dele, depende se isso vai ser traduzido, vai ser levado lá para o núcleo, se isso é de interesse ali, né, do momento, da quantidade, da concentração, do reconhecimento, e aí sim vai ser traduzido. E depende de mensageiro secundário, dessas proteínas. Se tem poucos mensageiros secundários, tem muito do fito-hormônio, essa resposta ela pode ser lenta. Ou pode não acontecer, dependendo do caso. Então, para simplificar, então aqui a gente tem um hormônio vegetal e aqui a gente tem um receptor. E esse FLC, que corresponde a isso aqui, ó, fosfolipase C, que é uma proteína ali que vai receber, então, o sinal aqui do receptor. Então, esse aqui é um mensageiro secundário que vai mandar uma resposta fora da parede celular, que seria aqui o PI, que é então fosfadiol inositol, que então ele vai levar essa informação dada originalmente pelo hormônio vegetal, e ele vai ser amplificado e vai ser levado para o DNA. O DNA vai fazer reconhecimento dessa proteína aqui, que veio com a informação do hormônio vegetal, e vai fazer a transcrição, que ou seja, um moldezinho lá, como eu falei anteriormente. Um moldezinho para o RNA mensageiro aqui construir. Então, traduzir esse sinal e dar ordem para uma síntese de uma proteína, então, que vai dar o efeito. Tudo bem? Então, obviamente, também a gente tem aí cofatores enzimáticos, essas rotas podem ser diferentes também, não só diretamente no núcleo. Então, cada hormônio ele vai trabalhar de uma certa maneira, né? Mas todos eles vão seguir mais ou menos esse passo aqui. Então, e depois vocês leem aqui exatamente o que eu disse para vocês, tradução e amplificação do sinal, é a mesma coisa.